A meditação de hoje é sobre como ir além dos nossos limites. O texto bíblico está em Filipenses 4, de 10 a 20. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Hoje eu desejo refletir com você sobre o fato de que podemos ir além dos nossos limites. A igreja da cidade de Filipos, apesar de suas limitações, demonstrou grande amor ao apóstolo Paulo, ao esforçar-se para suprir suas necessidades. Nesse momento da nossa vida, em que, por questões sanitárias, mantemos isolamento ou distanciamento social, podemos estar limitando nossas ações. Mas a palavra de Deus nos desafia a agirmos muito mais e sermos bênção para o seu reino e para o nosso próximo. O mundo inteiro passa por muitos problemas, mas o texto bíblico lido nos mostra que os crentes de Filipos, apesar de suas dificuldades financeiras, ajudaram Paulo. E em outras passagens das Escrituras, nós vemos o quanto essa igreja era diferente e por quais motivos ela foi vitoriosa. Vejamos então o que podemos aprender com esse texto. Porque ele trata não só de gratidão por ajuda financeira, mas de como conhecer e crer em Deus, descansando em suas promessas. Trata também de ação e esperança nele, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que mesmo na pobreza ou na riqueza, na fome ou na fartura, e em qualquer outra circunstância, ele tudo podia em Jesus Cristo, aquele que nos fortalece. Então, em primeiro lugar, não limite seus talentos. Todo ser humano nasce ou desenvolve algum talento, seja na área das artes, da música, dos relacionamentos, dos negócios, da família, etc. Esses talentos devem ser usados para nosso proveito, mas também para proveito da igreja, do nosso próximo e da sociedade em que vivemos. Muitas vezes, porém, consciente ou inconscientemente, nós estabelecemos limites. Nos contentamos com os talentos que já temos, e isso estabelece um limite não desejável. Nos contentamos com as utilidades que já descobrimos para eles, e isso estabelece outro limite não recomendado. Às vezes, essa limitação decorre do pensamento de que os talentos são unicamente para nosso próprio uso, sem considerarmos o quanto eles podem ser úteis às outras pessoas. Outras vezes, essa limitação vem da ideia de que o que eu já faço é suficiente
Porém, se desenvolvermos nossos talentos, eles podem ter outras utilidades mais abrangentes que sequer imaginamos. A vida de Moisés, o grande líder de Israel, nos traz alguns ensinamentos. Quando ele nasceu no Egito, havia um decreto governamental de que todos os recém-nascidos homens deveriam ser mortos, para que o povo hebreu não crescesse e sua população ficasse maior que a população egípcia. Sua mãe sabia trabalhar com cestos de junco, mas para salvar seu filho da morte, ela foi além. Fez um cesto grande, calafetou com betume e piche, ou seja, fez um barco berço para flutuar no rio Nilo, e assim permitir que alguém o encontrasse e o salvasse. Para uma mãe, foi um ato de desprendimento em relação ao filho, mas igualmente um ato de confiança na provisão de Deus para a salvação daquela criança. Ele foi encontrado pela filha de Faraó, que o salvou da morte. Ele veio a ser bênção para a filha do Faraó, bênção para a sua família hebreia e mais tarde bênção para o seu povo. Quando eu era bem jovem, eu li um livro de Napoleão Hill sobre psicologia positiva. E ele contava a história de uma senhora que, apesar de ter muitos recursos, vivia uma vida triste, depressiva e à beira da morte. O médico, vendo que os recursos da psicologia já não ajudavam muito, partiu para uma solução drástica. Disse para ela que, uma vez que já achava que ia morrer de tanta tristeza, e como ela tinha tempo e dinheiro, ela deveria pelo menos fazer o bem para algumas pessoas antes de morrer. Orientou-a a procurar um abrigo de idosos doentes e ajudá-los em alguma coisa ou com algum recurso. Ela procurou um abrigo e começou a compartilhar da vida daquelas pessoas, com o intuito de ajudar algumas delas. Depois de algum tempo, percebeu que aquelas pessoas mais idosas que ela e mais doentes ficavam alegres com suas visitas e mantinham um crescente otimismo sobre a vida. À medida que o tempo foi passando, ela percebeu que também estava melhor. Não tinha só momentos de tristeza e depressão. Tinha momentos de alegria ao poder ajudar aquelas pessoas. Os pensamentos de morte sumiram da sua mente. E ela começou a ver o quanto sua vida ainda era útil. Depois de alguns meses, ela voltou ao psicólogo e relatou que estava bem de saúde e que aquela tarefa passada pelo médico tinha feito uma mudança muito grande em seu propósito de vida. O médico olhou para ela e disse: "É isso mesmo. A receita deu certo." Da mesma forma, seus talentos podem ir além do que você imagina de utilidade para eles. Podem servir para abençoar ainda mais sua vida e abençoar outras famílias. Talvez algumas pessoas necessitadas até já estejam conformadas com sua situação. E como Paulo, possam dizer que já aprenderam a viver em qualquer circunstância. Mas quando alguém se aproxima para abençoá-las, elas experimentam a alegria que Paulo experimentou. Por isso, nós não podemos, como servos de Jesus Cristo, nos contentarmos com o que sabemos fazer hoje em dia ou com a utilidade do que somos capazes. Reflita um pouco sobre os talentos que você possui. Quantas coisas você faz melhor que outras pessoas por ser uma pessoa talentosa? Reflita sobre aquilo que você faz e que as pessoas elogiam, porque consideram que você tem jeito para algo. Agora reflita sobre quais áreas ou quais pessoas podem ser abençoadas pela sua ação de usar os talentos que você sabe que tem ou aqueles que as pessoas a elogiam. Então podemos fazer mais com o que sabemos ou aprender outras coisas que sejam úteis para o reino de Deus e para ajudar nossos semelhantes. Portanto, vá além dos seus talentos atuais ou das utilidades que você dá para eles. Em segundo lugar, não limite seus dons espirituais. O ser humano não nasce com dons espirituais.
Porém, todo crente em Jesus Cristo recebe dons espirituais. E esses dons são de vários tipos. No texto de Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16, nós lemos: E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Além desses dons relatados no livro de Efésios, é possível que Deus tenha lhe concedido outras capacitações espirituais, como diz o texto de 1 Coríntios 12. Quem sabe ele lhe concedeu o dom da sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, de operar milagres, o dom da profecia, o dom do discernimento de espíritos ou outro. O fundamental, como diz Romanos 12, de 6 a 8, é que cada um de nós, tendo conhecimento dos dons espirituais dados por Deus, façamos bom e constante uso deles para edificar a Igreja de Cristo, abençoar nós mesmos e abençoarmos outras pessoas. Mais uma vez, no entanto, queremos enfatizar: não se limite a esses dons. Como diz 1 Coríntios 12, 31, que nós podemos e devemos buscar outros dons, e os melhores dons, porque o propósito é colocarmos tudo a serviço de Jesus. Não são para nós nos vangloriarmos. Voltemos à história de Moisés para aprender outras lições. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, apesar de todo o seu preparo intelectual, ele opôs resistências. Primeiro disse que não sabia como apresentar Deus aos judeus e egípcios. Deus respondeu: me apresente como eu sou o que sou. Depois Moisés argumentou que poderiam não acreditar nele. Deus transformou uma vara em serpente e a serpente em vara, e também transformou sua mão saudável em uma mão leprosa, e depois a restaurou em uma mão sadia. Ou seja, Deus demonstrou que ele teria à sua disposição poderes indiscutíveis. Colocando mais dificuldades, Moisés disse que não sabia bem falar. Deus lhe disse: agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Pois bem, meu irmão, Deus já lhe deu muitos dons espirituais para uso na sua obra. Já demonstrou o poder sobrenatural que ele coloca à sua disposição. Por fim, ele diz que vai lhe ensinar o que dizer e o que fazer. Temos então todas as garantias para o sucesso das nossas ações ao usarmos nossos dons espirituais. Então, não limite suas habilidades, não limite seus dons espirituais. Por favor, vá além do que você faz hoje. Há outras áreas da vida cristã nas quais Deus o quer usar. No texto lido, Paulo considerou o cuidado e as ofertas dos filipenses como algo que decorria da ação do Espírito Santo em suas vidas, e disse que elas eram um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Por isso, não limite a ação do Espírito Santo em sua vida. Pense um pouco sobre o que você já fala e faz. Pense também sobre as coisas em volta dos seus dons que podem ser usadas por Deus. Você canta ou toca instrumento na igreja? Onde mais o canto e a música podem ser usados por Deus para edificar outras vidas?
Você tem sabedoria, conhecimento ou discernimento para as atividades da igreja? Onde mais esses dons podem ser usados? Fora da igreja, para ajudar outras pessoas a conhecerem Jesus, ajudar sua comunidade, seu bairro, o local onde você trabalha. Se você tem o dom da ajuda, do serviço, da hospitalidade, eles podem ter inúmeras aplicações nesses dias difíceis que nós atravessamos. Você prega, ensina, doutrina na igreja? Onde mais essas habilidades podem ser usadas por Deus para alcançar pessoas que não conhecem Jesus? Ou para passar uma mensagem breve, mas eficaz, para encorajar alguém? Não limite as ações dos seus dons espirituais. Peça mais capacitação do Espírito Santo e Ele lhe dará. Em terceiro lugar, não limite seus recursos humanos e financeiros. Voltando ao texto de Filipenses 4, de 10 a 20, nós aprendemos que todos temos recursos e que eles podem ser bênção para outras pessoas. A igreja de Filipos não era uma igreja com muitos recursos, mas quando Paulo empreendeu uma viagem missionária, ela se dispôs a ajudá-lo e o fez por 2 vezes. Agora, Paulo estava preso. A igreja não podia soltá-lo, mas podia ajudá-lo de outras formas. Ela arrecadou recursos para que os seus sofrimentos fossem minimizados e enviou Epafrodito para levar os recursos e dar apoio ao apóstolo. Talvez você imagine que seus recursos humanos e financeiros são limitados, mas Deus pode multiplicá-los. Na palavra de Deus, nós aprendemos como os crentes lidam com o dinheiro de maneira santa e natural. A Bíblia está cheia de exemplos da provisão de Deus. Em João 6, de 1 a 15, nós temos a multiplicação dos pães. Quando um rapaz tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas Jesus usou essas limitadas porções para alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Talvez você diga, mas foi Jesus quem fez isso. Pois bem, o discípulo Pedro, no texto de Atos 3, de 1 a 10, nos mostra que nós podemos ser úteis nas mãos de Deus. Nesse texto, mostra que Pedro estava entrando no templo e ele não tinha dinheiro nenhum. Aí um aleijado pediu-lhe uma esmola. Ele respondeu, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E ele andou, não pelo poder de Pedro, mas pelo poder de Jesus. Aliás, o começo da igreja de Filipos foi com uma simples vendedora de púrpura. Quando Paulo chegou na cidade para pregar o evangelho, ela creu. Mas em seguida converteu sua casa em hospedaria para os missionários, a fim de que eles pudessem ficar mais tempo e pregar o evangelho a outras pessoas. Irmão, quem tem pouco pode fazer muito. E quem tem muito pode fazer imensamente mais. Deixa eu lhe contar uma história. Eu cresci num bairro muito pobre, com ruas de barro, chamado Matinha, que hoje é chamado de Presidente Vargas. Quase todas as casas naquela época eram feitas de madeira e cobertas de palha. As casas eram construídas em mutirão. Todos os moradores ajudavam um novo morador a construir sua casa. Quando a cobertura de palha ficava velha, as palhas eram trocadas. Aí, até as crianças ajudavam com muita alegria abrindo a palha e entregando para os adultos que trabalhavam no telhado. Naquela comunidade, quando alguém tinha falta de alguma coisa, pedia ao vizinho. Um pouco de café, um pouco de açúcar, uma porção de sal. Quando um morador fazia comida a mais, levava um peixe ou um pouco de sopa para o vizinho. Quando alguém precisava ir ao médico, deixava os filhos com o vizinho para cuidar. Irmãos, os nomes e a solidariedade dessas pessoas até hoje estão na minha mente. Então, nessa época de pandemia, de muitas necessidades,
há muito a fazer. Deixe um pouco seu temor, seus medos, suas preocupações. Existem pessoas impacientes em casa, mas que não são pacientes de hospitais. Existem pessoas tendo muito trabalho para fazer em casa, na ausência das secretárias ou diaristas, mas existem pessoas que não têm o alimento para cozinhar. E alguns não têm teto para se proteger. Estão isolados, alguns desempregados, outros sem serviços nas suas áreas profissionais. Talvez você pense que seus recursos são limitados, mas suas palavras de apoio não são. Suas orações são poderosas. Seus gestos de carinho são importantes. Use-os. Paulo disse que tinha necessidades, mas que aprendeu a adaptar-se às circunstâncias, porque ele, assim como nós, tudo podemos naquele que nos fortalece, Jesus. Não deixe que seus recursos humanos ou financeiros sejam limitados. Se cada um de nós agir para ajudar os outros, todos serão supridos. O que o mundo chama de solidariedade nada mais é que o amor ao próximo que o nosso Senhor Jesus Cristo já nos ensinou a praticar dia a dia. Pequenos gestos são significativos para a pessoa ajudada e fazem um bem maravilhoso em cada um de nós. Levar alguém ao médico, comprar um remédio, ceder um equipamento médico, oferecer uma cesta básica, significam muito para os necessitados. Se você não pode fazer isso diretamente por ser do grupo de risco, arranje ou pague alguém para fazer em seu nome. Não limite a utilidade dos seus recursos humanos e financeiros. O despreendimento é libertador para quem pratica o amor ao próximo. Em conclusão, o nosso Deus lhe deu talentos. Muitos deles estão com você desde o nascimento. Outros foram acrescentados durante sua vida. Não se contente com o que você faz com eles hoje em dia. Existe um sem número de aplicações desses talentos que podem ser usados para ajudar mais o reino de Deus e ajudar outras pessoas. Seja criativo nesse sentido. Não limite seus talentos. O nosso Deus lhe deu dons espirituais. Foram presenteados quando você aceitou Cristo e ingressou na família de Deus. Não se contente com o que você faz com esses dons. Existem muitas outras coisas no reino de Deus nas quais eles poderão ser aplicados. Ore pedindo a Deus discernimento de como ser mais eficaz com suas capacidades espirituais. E o melhor, se surgir alguma necessidade para abençoar a igreja ou abençoar outras pessoas, o Espírito Santo vai acrescentar outros dons para que você supra essas necessidades. Conte com esse poder. Não limite seus dons. O nosso Deus lhe deu recursos humanos e financeiros. Pode ser pouco ou pode ser muito aos olhos humanos. Mas não se contente com o que consegue fazer com esses recursos. Existem muitas pessoas à sua volta que precisam de encorajamento, precisam de alguém para ouvi-los, precisam de uma oração, precisam que alguém compartilhe a alegria do Espírito, a certeza da salvação. Há muito para fazer com um simples telefonema. Mas, se você tem mais recursos financeiros que outros, não deixe de ajudar. Escolha uma área, um grupo de pessoas ou uma pessoa para ajudar e comece o quanto antes. Deus lhe recompensará. O importante é que você escolha novas áreas de atuação nesse momento de crise. Seja com a utilização de seus talentos, seus dons espirituais ou seus recursos humanos e financeiros. O Espírito Santo habita em você. Ele quer atuar por seu intermédio. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém.